Boa noite, graças a Deus e que o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, venha falar com cada um de nós e nos fazer conhecê-lo de fato e de verdade. Hoje eu não trago um versículo exatamente, mas algo que eu vim aqui no caminho para casa e vinha pensando e debatendo aí comigo mesmo. O monte na Bíblia é um símbolo do encontro com Deus. E na Bíblia, os montes são cenários de encontros decisivos com Deus, onde há uma decisão que muda tudo. É um instante que há, de fato, uma mudança, uma revolução. É quando nós nos encontramos entre o céu e a terra. Você nota isso na Bíblia, no Jardim do Éden, que provavelmente ficava sobre o monte, com Noé, após o dilúvio, quando a arca repousa sobre o monte Ararat, Abraão, quando Deus pede para levar o filho dele, Isaque, para ser sacrificado no monte Moriá, Moisés, no monte Sinai, onde Deus primeiramente se revela a Moisés, há essa conversão de Moisés. Moisés tem o seu encontro com Deus e, posteriormente, Deus dá as tábuas da lei a Moisés. Elias, no Monte Carmelo, quando ele chama todo Israel a fazer uma prova com Deus. E ali, os profetas de Baal, diga-se de passagem, um ídolo, um deus diabólico, um deus falso, e Elias, o único profeta de Deus ali presente no momento, e eles invocavam a Deus e não eram respondidos, os profetas do diabo, os profetas de Baal. Então Elias, em uma oração simples e rápida, invoca a Deus e Deus responde o sacrifício de Elias com uma coluna de fogo. Então nós vemos o Senhor Jesus, que escolhe um monte para inaugurar o reino de Deus, para transmitir os primeiros ensinamentos de Deus no monte, aonde ele faz exatamente o sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, aonde é praticamente a base da nossa fé e a nossa forma de compreender as Escrituras, aonde o Senhor Jesus revela o seu coração. Logo depois, o Monte da Transfiguração, aonde o Senhor Jesus se transfigura, muda, e há um encontro novamente da terra e dos céus. Depois temos o monte onde há o jardim do Getsemane, aonde o Senhor Jesus chorou. E logo depois, por fim, temos o Monte Calvário, aonde o Senhor Jesus vence a morte, o pecado e o inferno. Então, o monte, ele é um lugar onde Deus se revela a nós, se revela ao ser humano. Porém, é uma pequena questão. O homem, a pessoa, o ser humano,
precisa subir. E quando nós falamos dessa subida ao monte, falamos de esforço, falamos principalmente sobre decisão. Separação é um momento de divisor de águas, é um momento de entrega, renúncia e compromisso. Esse monte representa uma jornada dificultosa. O monte é algo que vai eliminar aqueles que no meio do caminho não querem saber muito, não querem se comprometer, não querem ser transformados, porque o monte é símbolo de transformação. Então, esse monte que falamos, ele é um lugar de seleção. Ele é o lugar aonde o interior do ser humano, o interior da pessoa é revelado, é exposto, tanto aqueles que desistem, quanto aqueles que nem sobem, quanto aqueles que ousam corajosamente subir. É igual o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Aqueles que não ousam subir, aqueles que sobem, mas por medo voltam embora, aqueles que morrem subindo, e aqueles que sobem e chegam ao topo. O Senhor Jesus não chama qualquer um para chegar ao topo. Claro que quando iniciamos a subida ao monte, não somos perfeitos, nem estamos prontos ou preparados, mas no caminho nós vamos nos preparando até que há um momento de encontro com Deus, encontro da terra com os céus. O Senhor Jesus mostra algumas vezes que a multidão pode seguir ele até certo ponto, mas os ensinamentos profundos do reino de Deus são revelados somente àqueles que sobem. Quando o Senhor Jesus foi inaugurar o reino de Deus, foi inaugurar essa obra de Deus, essa revolução espiritual, ele viu, a Bíblia diz que ele viu as multidões, só que ele não parou ali nas multidões, ele subiu e se assentou sobre o monte para então começar a ensinar. E ele podia muito bem ter começado a ensinar dali de baixo mesmo, mas os ensinamentos profundos de Deus são revelados somente àqueles que sobem. E isso quebra um padrão humano. Enquanto as religiões querem gritar da planície para que todos venham ouvir, o reino de Deus sussurra do monte para quem quiser subir, ouvir e entender. Apesar da palavra de Deus ela ser pregada todos os dias, em todos os contextos diferentes, não adianta só você estar passando na rua e escutar e pronto. Não, você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa parar, prestar atenção, você precisa pegar e falar: olha, eu vou entender isso aqui. Então, o monte, ele representa esses momentos de virada. E é uma quebra com a religiosidade mecânica, com a moral farisaica e também com aquele mundo romano. O Senhor Jesus, ele sobe ao monte para anunciar a ética do reino de Deus, que cumpre e não só cumpre, como transcende a lei. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: venham mais alto. Eu quero formar um povo que não apenas ouve, mas vive, que não apenas desce para receber, mas sobe para ser transformado. Então Jesus não falou da planície, porque a palavra do reino não é só para curioso, mas é para alguém comprometido. A planície embaixo acomoda,
mas o monte transforma. A planície entretém, mas o monte exige transformação. A planície enche, mas só quem sobe ao monte sabe que é um caminho solitário, porque no monte esvazia. Então o Senhor Jesus sobe ao monte porque está começando algo novo, uma nova criação, nova, profunda e eterna. E aqueles que sobem com ele são os que ouvirão o coração de Deus. Para quem quiser, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Aí começa as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. E aí vai por diante. E eu só pude ter toda essa reflexão, essa meditação de agora, porque quando eu saí da igreja, eu passei no shopping que é à frente da igreja, né? E, e quando eu estava lá dentro, eu estava segurando a minha Bíblia em mãos, porque há algumas poltronas lá e eu havia ido lá para realmente pegar e sentar e ler algo antes de ir para casa. E quando eu estava a caminho de lá, um senhor me parou e falou: Olha, é uma Bíblia que você tem na sua mão? Eu falei: É uma Bíblia. Ele falou: Olha, o que mais lhe agrada? Eu falei: Tudo. E ele mexendo com alguma coisa que estava na mão dele, eu não sei, eu não prestei muita atenção nisso. Eu prestei nem no rosto dele. Se ele me aparecesse agora, eu não saberia que era ele. Mas ele me disse: Não, mas claro, mas algo que lhe enche de alegria de lembrar. Eu falei: Olha, eu gosto muito do livro de João. O livro todo, o livro todo. Ele falou: Olha, sabe o que me enche os olhos, o que me enche de alegria? Eu falei: O quê? E ele disse: O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ele virou as costas, falou: Deus abençoe e saiu andando. Aí, meu amigo, eu não demorei muito não, eu peguei a Bíblia e já abri no capítulo 5, 6 e 7. E passei todo aquele tempo lendo. Então, no caminho eu vim pensando: o que eu posso tirar disso? O que eu até hoje, que até hoje eu ainda não vi, o que até hoje eu ainda não entendi. Estava ali no primeiro versículo, a subida ao monte, subir o monte. O que significa o monte?